Olá! Então vamos para a nossa aula de história aí, né? Na segunda série do ensino médio. E vamos continuar falando sobre o processo de independência do Brasil. Então, vamos lembrar que esse processo se inicia com a vinda da família real para o Brasil, né? Fugindo de Napoleão, né? E até então havia uma descentralização aqui na colônia, não havia essa noção de Brasil. E a família real, ao vir para o Brasil, ao se estabelecer no Rio de Janeiro, começa a criar a ideia, né, desse país chamado Brasil. Então, a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa, o fim do Brasil colonial, porque Dom João vai promover a abertura dos portos, né, principalmente para os ingleses. Então, esse processo de independência do Brasil começa em 1808, né? E agora nós vamos ver o processo que vai levar à independência política do Brasil, né? Definitiva. Então, para cobrir os gastos da corte portuguesa, né? Vamos lembrar que foram 15 mil pessoas que vieram, né? Junto com Dom João, custear as melhorias no Rio de Janeiro, né? Porque agora o Rio de Janeiro é a capital do Império Português, e bancar as aventuras militares de Dom João, né? Temos aí duas aventuras militares. A gente viu na aula passada a invasão da Guiana Francesa, e aí aqui temos o Uruguai, né? A província Cisplatina. Então, para cobrir os gastos da corte, melhorar o Rio de Janeiro, bancar as aventuras militares, os impostos eram altos, gerando protestos da população. Então, muita gente estava insatisfeita, né, com esses gastos da corte portuguesa. Dom João, então, em 1815, né, isso aqui nós vimos na aula passada, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Aqui uma imagem do sul de Portugal, né? Região de Algarves, extremo sul de Portugal, de praias belíssimas, né? Bem, deixando de ser colônia, né? Então, isso nós já vimos na aula passada, só para nós reforçarmos. Então, em 1808 houve a abertura dos portos e agora o Brasil oficialmente deixa de ser colônia, né? Então ganha esse nome, né? Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1817 ocorreu a insurreição pernambucana, né? Inspirada na Revolução Francesa, defendia ideias republicanas e emancipacionistas. Ou seja, a corte estava no Rio de Janeiro, o Nordeste estava em crise econômica, né? O principal produto, o açúcar, com preço lá embaixo. E muitos pernambucanos, né, estavam insatisfeitos. Queriam até a separação, né? Queriam criar um país separado, né? Reparem aqui nas bandeiras, né? São três bandeiras, três estrelas, perdão. E aqui embaixo a bandeira atual de Pernambuco, né? Aqui em cima era Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, né? Aqui é só Pernambuco. Então, a ideia de criar, se separar do restante do Brasil, né? Então, boicotava os produtos portugueses e defendia o fim da escravidão. Mas a corte portuguesa agiu firme, né? Tinha mais poder aquisitivo, poder econômico, e os líderes acabaram executados pelas autoridades aí, comandadas por Dom João, né? Então, a insurreição pernambucana foi a última revolta desse Brasil do chamado período colonial, né?
mas já dentro do processo de independência aí. Então, a última revolta antes da independência política do Brasil, defendendo a República. Então, em 1820, lá em Portugal, né, camponeses, artesãos, funcionários públicos, militares, liderados pela burguesia comercial, né, e na cidade do Porto, né, a segunda maior cidade, né, tem a capital Lisboa e Porto, né, de onde que vem o nome Portugal. Rebelaram-se contra o governo, então, do general inglês. Reparem que a situação lá em Portugal era tão triste que era o inglês que governava, né? Em nome de Dom João. Então, os portugueses se sentiam abandonados, né? O rei deles estava aqui no Brasil e eles governados por um inglês. Então, imediatamente foram convocadas as cortes gerais, né, extraordinárias, constituintes da nação portuguesa, aí depois conhecidas como Cortes de Lisboa, cuja tarefa primordial era elaborar uma constituição a exigir o retorno de Dom João. Então, o retorno imediato do rei, né, para Portugal. Lembrando que nós estamos numa revolução liberal, né? Eles não querem só o retorno de Dom João, mas querem limitar o absolutismo, né? Criar uma constituição acima do rei. Vamos lembrar que em 1815 houve o Congresso de Viena, querendo retornar ao absolutismo, e aqui, 5 anos depois, né, em Portugal, já querendo frear, né, esse absolutismo de Dom João VI. Então, a Revolução Liberal de 1820, lá em Portugal, queria a recolonização do Brasil, né? Isso é muito importante. Então, até agora eu falei, né, que o Brasil deixou de ser colônia em 1808, com a abertura dos portos, passou a ser Reino Unido em 1815, a Portugal e Algarves, e Portugal está numa situação crítica, né? O rei está na sua principal colônia, que está criando asas, né? Então, a Revolução Liberal do Porto, comandada pelos portugueses, quer a recolonização do Brasil e exigiu o retorno de Dom João, né, e do seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, a Portugal. Então, pressionado pelos portugueses e pelos próprios brasileiros, né, porque era uma revolução liberal lá em Portugal. Então, havia gente aqui no Brasil acreditando que ia permanecer o Reino Unido, né? Então, não perceberam que, na verdade, o que os portugueses querem é uma recolonização. Então, Dom João anunciou seu retorno a Portugal e, por meio de um decreto, entregou a seu filho a regência do Brasil, né? Então, vamos lembrar que neste contexto, a América Espanhola já é independente, né? Argentina, Paraguai, Chile. Então faltava o Brasil. E Dom João percebe, né, que se o Brasil ficar aqui abandonado, a independência vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então ele deixa o seu filho, né, representando Portugal, né, e que se ocorrer a independência, que seja através de Dom Pedro, né. Aqui do lado nós temos uma curiosidade, né, a cerimônia do beijamão, né. Então as autoridades, né, bispos, políticos, qualquer autoridade, para falar com o imperador, né, com Dom João, e depois com Dom Pedro I, antes de haver a cerimônia, a reunião, tinha que beijar a mão. Né? Então havia uma cerimônia, onde todos aqueles que iam se reunir com o imperador beijavam a mão dele, né, para depois ter a reunião. Né? Isso aí mostra muito, né, a troca de favores, né, que havia naquela época. Até hoje.